Fala galera! Hoje eu vou mostrar a origem do clube brasileiro de futebol, mais conhecido como Clube da Fé, e assim revelando a data da sua criação e as fusões com os outros times para se tornar o grande clube da atualidade. E se você está curioso para saber qual é esse time, assista ao vídeo até o final, que irá se surpreender com a história do chamado o clube mais querido. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo! A história do São Paulo Futebol Clube começou a se desenhar em 1900, quando o Clube Atlético Paulistano foi fundado. O paulistano logo se destacou, tornando-se a grande potência do futebol paulista e brasileiro no início do século XX. O paulistano se recusava a aderir ao iminente profissionalismo do futebol, e alguns que discordavam disso saíram do paulistano para se juntar à Associação Atlética das Palmeiras, que possuía o melhor estádio da época, mas estava com muitas dívidas, para daí então fundar o São Paulo. No dia 27 de janeiro de 1930, foi assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube, nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano, conforme corroboram o jornal A Gazeta Esportiva e a própria FIFA. Para a criação do novo clube, 60 imigrantes do Clube Atlético Paulistano decidiram ceder seus jogadores, enquanto a Associação Atlética das Palmeiras entraria com seu estádio, a Chácara da Floresta. Conservando as tradições do passado, o uniforme do novo clube estamparia as faixas vermelhas e pretas em homenagem aos dois clubes fundadores. Seu escudo e sua camisa foram desenhadas pelo estilista alemão Walter Ostrich, com a colaboração de Firmino de Moraes Pinto Filho. O nome escolhido para fundar um clube que representasse a cidade não foi outro senão São Paulo Futebol Clube, que ficou conhecido como São Paulo da Floresta devido à localização do seu estádio. Os primeiros anos do clube coincidiram com acontecimentos que marcaram época no futebol brasileiro, pois foi 1930 o ano da primeira Copa do Mundo, e apenas a partir dele que uma partida de futebol passou a ser disputada em 2 tempos de 45 minutos. E apenas em 1933 é que o primeiro jogo profissional do país foi disputado, com a equipe do São Paulo sendo uma das protagonistas, juntamente ao Santos. Um fato interessante sobre esse primeiro jogo do profissionalismo, cabe ressaltar que foi nele que o apelido do Santos, Peixe, foi dito pela primeira vez. Tratou-se de uma provocação antes do início do jogo da torcida tricolor com os jogadores do clube praiano, chamando-os de peixeiros, de maneira pejorativa, é claro. A torcida santista retrucou dizendo: "Somos peixeiros e com muita honra". A partir daí, o apelido foi adotado pelo clube santista e a mascote, a baleia, foi criada. Desde seu início, o São Paulo Futebol Clube demonstrou ser um clube democrático, pois aceitava de modo irrestrito jogadores de qualquer etnia, classe social ou origem. Alguns dirigentes do clube, que andavam descontentes com os rumos do futebol no país, resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê e acabar com o departamento de futebol. Outro grupo favorável à continuidade do clube e liderado por Paulo Sampaio foi a Justiça. E no dia 23 de abril de 1935, impugnou o direito da diretoria fundir o clube com o Tietê, sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os próprios jogadores foram contra tudo o que estava ocorrendo. Tanto é que se juntaram para formar o Independente Esporte Clube,
Os atletas remanescentes do São Paulo foram atraídos por outros clubes e o Independente acabou extinto. Nesta época, o time foi campeão paulista de 1931 e do torneio Início de 1932. Os sócios obtiveram um ganho de causa mesmo após a defesa da diretoria do clube. A diretoria não teve outra saída senão convocar uma Assembleia Geral. Porém, o artigo 2 dos estatutos do clube, na época, dizia que somente os sócios fundadores, considerados proprietários do clube e que somavam 200, poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligado à diretoria, a fusão foi aprovada em 14 de maio de 1935. Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos e, em troca, quitaria os débitos do clube e não poderia usar as cores, uniformes e símbolos do São Paulo. Surgia assim o Tietê São Paulo. Após a fusão com o Tietê, antigos sócios do tricolor paulista, inconformados com tudo o que ocorrera, decidiram manter vivas suas convicções sobre o clube, fundando assim o Grêmio Tricolor, pois em 4 de junho de 1935, 235 antigos sócios fundaram o Clube Atlético São Paulo. Mesmo assim, o sonho era difícil de ser levado adiante sem dinheiro, mas eis que após reuniões diárias no escritório da família Meca e num café da Galeria Pirapitingui, renascia das mãos de 20 insistentes tricolores no dia 16 de dezembro de 1935, o São Paulo Futebol Clube. Ficou a cargo de Porfírio da Paz, diretor-geral de esportes, a formação de um novo elenco para o clube, que agora era pobre e sofria, pois alguns não acreditavam que poderia voltar à grandeza do São Paulo anterior. Feita a listagem dos jogadores, ele passou a ir em todas as rádios a fim de arrecadar dinheiro para as contratações. Porfírio chegou a gastar sua fortuna particular e a vender parte considerável do seu patrimônio para ajudar o clube. Mesmo assim, os resultados não foram animadores. O montante arrecadado não era grande e a maioria dos primeiros jogadores era de moradores da periferia e de origem muito humilde. Contrataram o primeiro goleiro negro a jogar por um clube paulista e inventor da ponte, o já conhecido goleiro King. O primeiro treino do clube foi um jogo contra o Clube Atlético Paulista no campo da Rua Moca e o tricolor venceu por 7-3. Já a estreia do novo clube foi em 25 de janeiro contra a Portuguesa Santista no estádio Antônio Alonso. Nos primeiros anos dessa nova vida, o clube era conhecido pelas outras agremiações e seus respectivos torcedores como um time de pobretões. Não bastasse isso, a imprensa, de um modo geral, além de também os chamarem de pobres, tratava o clube pelos nomes de Júnior, Clube Número 2 e São Paulinho. No entender de grande parte da população paulistana, a nova agremiação não poderia chegar às glórias da anterior e sequer chegar ao mesmo patamar de Corinthians e Palestra Itália. Porém, após tantos empecilhos e ressurreições, ganhou em 1937 o apelido de Clube da Fé, dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, e que perdura até hoje. Nessa época, o clube não possuía sócios, fonte de renda e sequer patrimônio. Treinava e jogava onde deixavam. Não havia nem lugar para fazer a concentração, que tinha que ser improvisada, com a metade do elenco na casa do presidente Frederico Menzen e a outra metade nos beliches que havia na torre da Igreja da Consolação, paróquia do Monsenhor Bastos, ilustre São Paulino. Os treinos eram por vezes realizados no pátio da própria igreja,
junto ao local onde os congregados marianos jogavam basquete. Quando havia disponibilidade, o time treinava no campo da várzea do Glicério, mas com a condição de desocupar o local assim que os times, donos do campo, chegassem. Porém, mesmo com toda a força de vontade e fé dos seus dirigentes e o forte apelo popular herdado do Paulistano e do Palmeiras, a verdade é que os jogadores do São Paulo, com raras exceções, eram fracos tecnicamente. Uma nova fusão em 1938. O Clube Atlético Estudante Paulista, fundado em maio de 1935 por dissidentes do São Paulo, fez uma excursão ao Chile e ao Peru, em que o empresário fugiu com o dinheiro arrecadado, deixando o clube às portas da falência. O São Paulo, sabendo da situação, resolveu propor uma fusão, pois o Estudante era formado por bons jogadores e possuía estádio Antônio Alonso. Já o São Paulo possuía torcida, carisma e as contas em dia. Em 25 de agosto de 1938, o novo time estreou. O São Paulo foi o pioneiro em torcidas organizadas. Em 1939, o cardeal são paulino Manuel Raimundo Paes de Almeida fundou na Moca o Grêmio São Paulino, que depois se transformaria na torcida uniformizada do São Paulo. Após o dia 27 de abril de 1940, com a inauguração do estádio do Pacaembu, o futebol paulista nunca mais foi o mesmo. A cidade contava com o maior e mais moderno estádio da América Latina, com capacidade para 70 mil torcedores. Isso fez com que o eixo do futebol fosse deslocado do Rio de Janeiro para São Paulo, passando a ser não só um evento esportivo, mas social também. As festividades tiveram início com o desfile de delegações da Argentina, Uruguai, Peru, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo e, é claro, os clubes da cidade de São Paulo. As equipes de Corinthians e Palestra Itália foram as primeiras a entrar, sendo ovacionadas pelos presentes, mas nada comparada à entrada do tricolor paulista. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios começaram a aplaudir de pé a entrada da delegação tricolor, que trazia, além do nome, as cores da bandeira paulista. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampou em sua capa a manchete: o clube mais querido da cidade. Logo depois, o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda promoveu um concurso público entre torcedores de todas as agremiações da época, para saber realmente qual era o clube mais querido pelos cidadãos da cidade. Com Corinthians e Palestra Itália sendo os favoritos, pois possuíam as maiores torcidas, o vencedor acabou sendo São Paulo, com 5.523 votos a mais que a soma dos seus dois principais concorrentes. Foram 2.671 votos para o Corinthians e 2.593 para o Palestra. Portanto, o São Paulo é oficialmente o mais querido. Slogan que figura até hoje entre os impressos de correspondência do clube. Em 1942, o São Paulo passaria a ter um divisor de águas na sua história: Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Pois o clube até então havia ganhado apenas um estadual em 31 e a partir do momento em que estreou, o São Paulo angariou diversos títulos. Na reunião que definiria o calendário paulista de 1943, na sede da Federação Paulista, um dirigente do Corinthians disse que o encontro não era necessário, pois ao lançar uma moeda ao ar, o campeão seria definido.
Se desse cara, o campeão seria o Corinthians e se desse coroa, o Palmeiras, antigo Palestra Itália. Ao ser questionado sobre o São Paulo pelo representante tricolor, o dirigente respondeu que se a moeda parasse em pé, o campeão seria o São Paulo e se parasse no ar, a Portuguesa. Até aquele momento, o tricolor era tratado como um time mediano, que não rivalizava com os rivais supracitados. No último jogo contra o Palmeiras, o São Paulo segurou um empate sem gols e faturou o título. A moeda caiu em pé. A trajetória do São Paulo Futebol Clube mostra como e por que é o clube mais vitorioso do futebol brasileiro, com a maior quantidade de conquistas em torneios internacionais do futebol disputado por clubes brasileiros. 3 títulos da Copa Libertadores da América e 3 campeonatos mundiais de clube. E se você assistiu ao vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscreva aqui no canal. E assista aos outros vídeos do canal Cotibek TV. E até o próximo vídeo. Fui!